Na mansão, todos estavam ocupados com tarefas. O dono da casa, Gregório, e a babá, Alicia, estavam decorando o quarto, pendurando balões infláveis, arrumando a mesa porque havia uma celebração, o aniversário de seu único e amado filho, José. Hoje, o pequeno completa 6 anos, mas o aniversariante em si não estava particularmente empolgado. Ele permanecia sentado em sua cadeira de rodas, olhando fixamente para frente, sem mostrar interesse no que acontecia ao seu redor. Seu pai frequentemente olhava para ele com tristeza, tentando animá-lo. José, filho, veja como decoramos lindamente o quarto. A vovó e o vovô estarão aqui em breve, junto com o tio Mike e a tia Brenda, e eles trarão muitos presentes para você. O que você mais deseja no mundo? Estou pronto para realizar qualquer desejo seu, só para ver você sorrir. O menino de repente animou-se, com esperança brilhando em seus olhos, enquanto dizia suavemente: o que eu mais quero no mundo é ver a mamãe. Sinto muito a falta dela. E também quero ter amigos e ser capaz de andar sozinho. Não preciso de mais nada. Gregório quase chorou ao ouvir as palavras do filho. Ele se aproximou do menino, abraçou-o e disse: filho, querido, você sabe que a mamãe está no céu. Ela nos vê e nos ama, e fica muito triste quando te vê triste. E você definitivamente andará novamente em breve. Eu prometo que estaremos com você, como antes. Acenda uma fogueira no quintal e tentarei encontrar uma maneira de fazer com que outras crianças brinquem com você. O menino suspirou, ficou em silêncio e virou-se para a janela. Seus olhos mais uma vez se encheram de tristeza. Gregório sentia-se profundamente angustiado e entristecido. Já fazia 1 ano desde o terrível acidente que dividiu suas vidas em antes e depois. José nunca se recuperou completamente, e Gregório não sabia mais o que fazer com o menino. Às vezes, ele mesmo perdia a motivação e não sabia o que aconteceria em seguida com sua família. Tudo costumava ser tão diferente. Gregório cresceu em uma família rica de empresários. Desde criança, seus pais exigiam dele altas conquistas em tudo. O menino estudou em uma escola com foco matemático e frequentou várias atividades de desenvolvimento. Ele sempre teve dinheiro de bolso, um telefone caro e roupas da moda. Mas seu pai era rigoroso o suficiente e não permitia que seu filho relaxasse ou se tornasse atrevido. Ele criou o filho para ser responsável desde cedo. Quando Gregório começou a universidade e começou a gostar de garotas, foi sua mãe quem começou a educá-lo. Ela tinha padrões elevados para as garotas com quem ele saía, e agradá-la não era fácil. Ao saber de seu interesse romântico sério, ela imediatamente descobriu sobre a possível noiva por conhecidos e expressou sua opinião sobre ela. No entanto, a garota por quem ele se apaixonou profundamente e pretendia casar surpreendentemente agradou aos seus pais. Ela vinha de uma respeitável família de professores, não era vulgar, era tranquila e bem educada. Sua mãe concordou com sua escolha, e ele se casou com sua colega de universidade, Maria, por amor. O amor entre eles era calmo, sincero e genuíno. Quando Maria engravidou, toda a família ficou emocionada, aguardando ansiosamente a chegada de seu filho. A gravidez foi tranquila e sem incidentes. A garota não teve náuseas, fraquezas, e o parto ocorreu sem complicações. José cresceu como um menino forte, raramente ficava doente e começou a andar cedo, trazendo constantemente alegria para seus pais. Gregório assumiu os negócios da família. Seus pais possuíam uma pequena fábrica de confeitaria. Os bolos não eram baratos, mas eram feitos com ingredientes naturais e segundo uma receita especial. Portanto, vendiam rapidamente, sempre havendo longas filas. Maria também estava ativamente envolvida nos negócios. Ela frequentemente ia a reuniões com mestres culinários, aprendendo com profissionais e gostando de criar novas obras-primas. Mesmo durante a licença maternidade, ela não parou de trabalhar no negócio da família, e o nascimento do filho não atrapalhou seu trabalho, especialmente porque o filho era um bebê tranquilo. Comia bem, dormia muito e não causava problemas para a jovem mãe. Maria frequentemente levava José com ela para a produção quando o menino cresceu um pouco.
O menino gostava de estar lá, observando ansiosamente como os bolos e doces eram feitos. E claro, ele gostava de prová-los. Naquele dia fatídico, Maria precisava ir ao trabalho por apenas 1 hora para verificar o andamento do trabalho. Havia um pedido importante na fábrica, um enorme bolo de casamento de 3 andares, então errar era inaceitável. Ela dirigia o carro excelentemente, e Gregório nunca se preocupava com isso. Maria colocou a criança na cadeirinha, prendeu-o. Ela sempre seguia as regras de trânsito, e isso salvou a vida da criança. O carro de Maria derrapou inesperadamente em uma curva. A estrada estava escorregadia por causa da chuva e do vento frio, e ela bateu em um poste. Os airbags não foram acionados por algum motivo, e a mulher bateu a cabeça com força no para-brisa. A frente do carro ficou completamente destruída. Maria morreu antes da chegada da ambulância, mas a criança foi milagrosamente salva pela cadeirinha, mas sofreu um estresse severo ao ver sua mãe morrer diante de seus olhos. Após a tragédia, o menino tornou-se retraído. Parou de falar, gritava à noite. Mas a pior parte era que ele não conseguia ficar de pé com suas próprias pernas. Gregório estava devastado e sobrecarregado pela tragédia que ocorreu em sua vida. O funeral da esposa, a saudade dela e o desespero, juntamente com seus próprios problemas de saúde, muitas vezes o faziam fechar os olhos e questionar: por quê? E por qual razão? Alguém destruiu minha família com a qual eu era tão feliz. Por que pessoas bondosas morrem enquanto alguns assassinos vivem vidas saudáveis? É tão injusto. Gregório queria deitar em sua cama, adormecer e nunca mais acordar. Porque, nesta realidade, não havia mais a mulher amada. E agora ela nunca mais estaria ao seu lado. Mas os problemas e a condição de seu filho não o permitiam fazer nada, pois ele precisava muito da ajuda e do apoio de seu pai. E, apesar de reprimir suas emoções, Gregório continuou a viver e a lutar pela saúde de José. Por 6 meses, ele levou a criança a várias clínicas, consultou-se com os melhores médicos do país. Pensava que os problemas nas pernas eram causados por uma lesão na coluna. Mas todos os médicos diziam que fisicamente a criança estava completamente saudável. Mas sua psique havia sido severamente danificada e todos os problemas eram devido ao trauma psicológico. Ninguém sabia quando a criança seria capaz de ficar em pé novamente e se ele se recuperaria totalmente. E isso preocupava muito o pai. José ficou muito chateado, gradativamente. Outras crianças pararam de se comunicar com ele. Ele parou de frequentar a creche. Ele ficava constantemente em casa com a babá, às vezes saindo para passear com ela. Gregório não desistiu e, ao longo do ano, conseguiu alcançar algum sucesso na condição do menino. A criança começou a falar, parou de gritar à noite e parou de temer o carro do pai. Mas o menino ainda não conseguia ficar de pé com suas próprias 2 pernas. Seu pai visitou muitos especialistas com ele, desde curandeiros chineses, osteopatas até curandeiros populares, mas nada funcionou. Ninguém conseguia ajudar o menino. Eles disseram que não havia distúrbios físicos, apenas trauma psicológico. O corpo da criança reagiu assim ao acidente, e nada poderia ser feito. E ninguém sabia quando tudo se recuperaria. O pequeno José, quando se lembrava de sua mãe, sempre pegava o ursinho de pelúcia que ela lhe dera e conversava com ele como se fosse ela. O menino o abraçava e chorava, engasgando com as lágrimas. Ele sentia falta desesperadamente do amor e do carinho dela. Ele frequentemente se lembrava de como ela o colocava para dormir, o beijava, sussurrava que ele era o filho mais amado do mundo. Ele se lembrava de como eles deitavam juntos até a hora do almoço nos fins de semana, assistindo desenhos animados e comendo sorvete de baunilha com calda de framboesa. Então, hoje, mesmo sendo o aniversário do menino, não havia clima festivo. O sol estava constantemente triste. Ele amava muito seu pai e sempre queria passar tempo com ele. Mas, após aquela tragédia, a criança se tornou completamente diferente. Não como antes. Gregório foi ao mercado. Ele precisava comprar mais bebidas e alguns itens adicionais para a mesa festiva. Em seguida,
Planejava buscar seus pais e levá-los para casa para seu neto. Estava chovendo muito lá fora e o vento era tão forte que era difícil ficar de pé por causa das rajadas de vento e chuva. Ao sair da loja, Gregório notou uma mulher com uma criança na varanda. A mulher não tinha mais de 30 anos. Ela estava bem vestida, mas parecia cansada, usando uma jaqueta rosa curta e um lenço na cabeça. Sua filha também estava vestida levemente, não adequada para o tempo frio. Ela usava uma jaqueta velha, um chapéu fino e botas curtas, tremendo de frio e se agarrando à mãe. Gregório sentiu pena delas. Ele não pôde evitar, então tirou uma nota grande de sua carteira, aproximou-se delas e disse: "Com licença, vocês devem estar congelando aqui. Peguem o dinheiro e comprem algo para comer e entrem para se aquecer. Por que vocês decidiram sair nesta tempestade? Como vocês voltarão para casa? Os ônibus mal estão rodando agora por causa deste tempo horrível. Metade das rotas já foi cancelada. As empresas de serviços públicos não conseguem lidar com a limpeza após tal furacão." A mulher olhou para ele agradecida enquanto sua filha tremia de frio. "Obrigada pelo dinheiro. É muito gentil da sua parte. Não se preocupe. Não somos sem teto. Meu nome é Camila e o nome da minha filha é Kátia. Nós moramos fora da cidade. Apenas não conseguimos sair a tempo. Perdemos o ônibus. Então, estávamos nos aquecendo na loja até o segurança nos pedir para sair. Posso ver o ponto de ônibus daqui, assim que o ônibus chegar, minha filha e eu iremos embora", disse a mulher. Gregório estava prestes a se despedir quando, de repente, pensou: "E se eu convidá-las para a festa de aniversário do meu filho? José brincaria com a menina. Ele tem ansiado por interação com outras crianças. Deixe a mãe e a filha se aquecerem. Comam algumas iguarias. É óbvio que elas não têm dinheiro suficiente para a comida." Após examinar a mulher mais uma vez, Gregório disse decisivamente a ela: "Camila, convido você e sua filha para a festa de aniversário do meu filho. Ele fez 6 anos hoje. Seu nome é José. Entendo que esta oferta é inesperada. Afinal, não nos conhecemos de todo. Deixe isso ser um pedido meu. Meu filho não tem muitas crianças visitando-o. Isso o deixa muito chateado, e sua filha pode brincar com ele, e vocês podem se aquecer, comer comida deliciosa e relaxar. Depois, chamarei um táxi para vocês irem para casa. Então, chamarei um táxi para vocês virem até minha casa agora. Quando chegarem ao endereço, digitem o código de acesso da porta. 357, uma babá os receberá. Ligarei para ela e avisarei que vocês chegarão em breve. Só preciso ir buscar meus pais. Por favor, não hesitem. José é um menino maravilhoso, gentil. Tudo ficará bem." Camila ficou encantada e aceitou de bom grado. "Obrigada pelo convite, Gregório. Não sinto mais minhas pernas por causa do frio. E realmente espero que os pés da minha filha não congelem. E o ônibus ainda não chegou. Você está nos salvando. Não se preocupe. Não ficaremos muito tempo. Viremos para parabenizar seu filho, nos aqueceremos um pouco e partiremos. Estamos indo para a casa do tio. Sério. Posso brincar com o menino? O que devemos dar a ele de presente?" A menina perguntou animada. "Sim, de fato. É um pouco constrangedor ir a uma festa de aniversário sem um presente. Comprarei rapidamente uma vaquinha de brinquedo ou um livro de colorir com lápis." Camila viu o homem tentando dissuadi-la, explicando que José tinha muitos carrinhos de brinquedo. Mas a mulher era firme e disse que não visitaria a criança sem um presente. No final, Camila escolheu uma bola brilhante e barata na loja, com flocos de neve que caíam lindamente para baixo, girando ao som de uma música agradável. A menina ficou satisfeita com a compra e concordou em ir à festa. Gregório enviou Camila e sua filha para a casa de táxi, ainda sem entender como havia se atrevido a convidar estranhos para sua casa em primeiro lugar. Enquanto isso, foi buscar seus pais. Como de costume, sua mãe demorou para se arrumar, trocando de casaco 2 vezes, arrumando o cabelo. E, finalmente, eles partiram.
Até chegarem em casa, através do forte aguaceiro, mais de 1 hora havia se passado. Gregório decidiu não mencionar Camila a seus pais. Ele sabia antecipadamente que sua mãe não aprovaria a ideia de convidar estranhos para casa. Ela sempre teve suas reservas sobre novas pessoas e preferia socializar com conhecidos confiáveis. Quando Gregório e seus pais entraram em casa, já havia um clima festivo. Ele havia contratado um animador com antecedência, e o palhaço animado já estava entretendo os convidados. Todos gostavam do programa do animador. Os adultos cantavam músicas felizes com ele e resolviam enigmas. Afinal, havia um prêmio para cada resposta correta, mas o aniversariante não estava interessado no palhaço. O menino estava absorto em brincar com Kátia, a menina convidada da rua. Eles brincavam no chão do quarto, em um enorme tapete branco como neve, absortos em seu próprio jogo, alheios a tudo ao seu redor. Camila sentava-se modestamente na ponta da mesa festiva, batendo palmas e observando com interesse enquanto os convidados participavam dos concursos, em contraste com os amigos da família, ricamente vestidos. Ela certamente se destacava. Usava uma blusa velha desbotada e jeans de cor indeterminada. Seu cabelo estava simplesmente amarrado em um rabo de cavalo. Surpreendentemente, mesmo com roupas tão simples e sem maquiagem, ela parecia decente. Aparentemente sempre foi uma loira encantadora com grandes olhos azuis e pele de rosto bonita. Sua filha, por outro lado, era o completo oposto, com cabelos escuros, pele morena e olhos castanhos. Kátia era inquieta, alegre e muito sociável. Ela continuava contando histórias para José, e ele se envolvia alegremente na conversa com ela. O pai não conseguia conter sua alegria. Não via seu filho tão feliz há muito tempo. Os pais de Gregório parabenizaram o neto, deram a ele um enorme carro de controle remoto e uma enciclopédia infantil moderna com belas ilustrações. O menino agradeceu, beijou sua avó, e eles imediatamente começaram a inspecionar os presentes com Kátia. Gregório decidiu apresentar Camila a seus pais. Mãe, pai, conheçam Sofia. Encontramo-nos com ela e sua filha perto do mercado hoje. E decidi convidá-las para celebrar. Vejam só como José está feliz. Ele sonhava em brincar com outras crianças há tanto tempo. Na minha opinião, interagir com uma criança é o melhor presente para ele. Ele mal presta atenção no palhaço. Ao ouvir como Camila acabou aqui, de seu filho, Adriana não ficou nada satisfeita e começou a repreendê-lo na frente da convidada. Gregório, isso é realmente aceitável? É extremamente imprudente de sua parte convidar pessoas pouco conhecidas de aparência tão estranha para visitar. E se forem vigaristas? Ainda não sabemos como a interação com essa menina pobre afetará nosso neto. Você é tão confiante, meu filho. Camila sentiu-se ferida e constrangida. Ela corou e pareceu estar pronta para partir. Afinal, os outros convidados também a olhavam estranhamente, e ninguém estava particularmente socializando com ela. Mas Gregório imediatamente respondeu duramente à sua mãe. Mãe, eu não sou mais uma criança e tenho minha própria vida. Todos viemos para celebrar o aniversário do seu neto amado. Então, por que estragar isso para ele? Repito mais uma vez, Camila e Kátia são minhas convidadas. E peço que os tratem com respeito. Concordeu. Em vez disso, experimente nossa nova torta assinatura de carne e queijo. O chefe se esforçou muito por mim, e eu até pedi o seu bolo favorito. Aproveite. A mulher primeiro hesitou e parou de ser desdenhosa em relação a Camila. Sua educação não lhe permitia criar uma cena na festa de aniversário, e ela não queria chatear seu neto. No entanto, durante toda a noite, ela olhou descontente para a convidada não convidada, enquanto a cabeça da menina sorria para seu filho. A mulher até sentiu um pouco de raiva. A sábia mãe decidiu que mais tarde teria uma conversa séria com Gregório e descobriria onde ele conheceu essa menina sem teto. Ela entendia que seu filho sofria de solidão, mas isso não era motivo para trazer pessoas sem teto da rua para dentro de sua casa. Rapidamente ficou escuro lá fora, e os convidados começaram a dispersar para suas casas. Os pais também saíram de táxi. Somente Camila e Kátia permaneceram.
Esta tarde, minha filha e eu precisamos ir para casa. Obrigado por tudo, Gregório. Foi minha primeira vez em uma festa tão magnífica. Nós gostamos muito. O palhaço foi tão divertido e fez um ótimo trabalho no programa. É evidente que ele é um verdadeiro profissional que manteve todos entretidos durante toda a noite, e seu filho é maravilhoso. Um menino muito inteligente. Parece que ele e Kátia se tornaram grandes amigos, a menina disse para mim. José de repente começou a implorar ao pai: Pai, por favor. A Kátia pode dormir aqui com a mãe dela? Somos melhores amigos agora. Me divirto tanto passando tempo com ela. Por favor, afinal, hoje é meu aniversário. Então, posso fazer qualquer desejo. Gregório olhou para Camila e sugeriu: De fato, por que vocês deveriam ir a algum lugar esta noite? A chuva não parou. Fiquem conosco em casa. Há 2 camas no quarto das crianças. Kátia dormirá lá com José. E farei uma cama para você em outro quarto. Vocês não nos incomodarão de forma alguma. Camila sorriu e respondeu: Tudo bem, não estragaremos a mesa de aniversário deste dia. Ficaremos. Mas com uma condição: eu mesma limparei tudo. Lavarei os pratos, colocarei tudo de volta no lugar e arrumarei o quarto. Devo fazer algo útil para você. Afinal, sinto-me constrangida. Vocês nos acolheram, alimentaram e até nos ofereceram para ficar durante a noite. Gregório estava encantado, ocupado arrumando as camas para os convidados e preparando toalhas limpas e roupões no banheiro. Enquanto isso, observava como a convidada lidava confiantemente com os pratos sujos, esfregando-os até brilharem e arrumando as gavetas. Era evidente que ela era trabalhadora, não preguiçosa. As crianças brincaram um pouco mais no quarto das crianças, e então Camila as banhou no banheiro e as colocou na cama. As crianças adormeceram instantaneamente. Nem mesmo precisaram de uma história de dormir. Os adultos também foram dormir rapidamente. Gregório estava tão cansado após o dia inteiro que nem notou quando adormeceu. Ele tinha o dia seguinte de folga e disse à babá para não vir trabalhar naquele dia. Afinal, ele poderia dormir em casa pelo menos uma vez por semana. Gregório acordou perto do meio-dia, ouvindo o chamado do rádio do quarto das crianças. Isso significava que José também estava acordado e precisava de ajuda. O homem imediatamente se lembrou dos convidados de ontem, saiu da cama e percebeu que não havia mais ninguém na casa. Camila e Kátia tinham partido. Ele notou um bilhete na mesa da cozinha que dizia: Obrigado pela festa. Kátia e eu gostamos de tudo. O dono da casa sentiu-se um pouco triste novamente, e seu filho ficou melancólico, mas não havia nada a ser feito. As pessoas têm suas próprias vidas. A semana passou despercebida. Gregório trabalhou muito, sempre ocupado com algo. Mas todas as noites ele observava José enviando mensagens para alguém no telefone. O menino estava muito absorto na comunicação, frequentemente sorrindo ao receber emojis e fotos. Filho, você fez novos amigos? Com quem você está enviando mensagens? Seu pai perguntou surpreso, mas a criança imediatamente escondeu o telefone no bolso e respondeu de forma enigmática: Sim, pai, agora tenho novos amigos, mas é segredo. E o menino agora frequentemente brincava com a bola luminosa desde que ele a deu. Ligava a música e observava pensativamente enquanto os flocos de neve caíam lindamente. Uma noite, durante o jantar com seu filho, Gregório viu um segmento no noticiário sobre um crime. Uma tragédia ocorreu em um dos bairros da cidade. Uma família de empresários conhecidos morreu ao mesmo tempo durante a noite, após uma celebração. A causa presumida da morte foi envenenamento por álcool. Sua filha de 3 anos, Kátia, desapareceu sem deixar rastros. A investigação está examinando todas as circunstâncias deste caso misterioso e complicado, e a polícia está procurando pela criança. O homem ficou atordoado e até derrubou o controle remoto. No vídeo estava a mesma menina, Kátia, que recentemente estivera em sua casa. Pai, a menina na TV parece muito com a Kátia. É ela? Eles estão mostrando a Kátia na TV. José exclamou. Gregório ficou surpreso e assustado. Não sei, filho. Espero que não seja ela.
Você está conversando com a tia Camila no telefone, por acaso? Diga a verdade para o papai. Eu realmente preciso encontrá-la para saber de tudo. Talvez Camila e Kátia precisem de ajuda. Elas nos deixaram tão repentinamente. Nem mesmo conseguimos nos despedir delas e eu não peguei o endereço ou o número de telefone delas. O menino mostrou ao pai as mensagens em seu telefone e pelas fotos. O homem entendeu que elas estavam escondidas em alguma pequena cidade. Em uma das fotos enviadas, a pequena Kátia estava ao lado de uma caixa de areia e o endereço da casa era visível no canto. Gregório rapidamente encontrou online qual pequena cidade próxima tinha tal rua e casa e decidiu ir até lá. Conversar e descobrir com a mulher porque ela havia raptado a criança de outra pessoa. Gregório deixou seu filho em casa com a babá e partiu para encontrar Camila e Kátia na pequena cidade. As estradas estavam danificadas pela chuva, tornando a condução muito difícil. O homem rapidamente encontrou a casa certa nos arredores da cidade. No entanto, ele não conseguiu chegar até ela devido à lama na estrada, mesmo com um SUV. Então, teve que deixar o carro no início da rua e caminhar até a casa que não parecia muito bem cuidada, com janelas de madeira antigas e uma cerca velha torta. Mas, no geral, parecia resistente e espaçosa. Era claro que um proprietário trabalhador já viveu ali. O caminho até a casa estava limpo de lama e as luzes estavam acesas nas janelas, indicando que os proprietários estavam em casa. O homem bateu no portão, um cachorro latiu alto no quintal e uma sombra de uma pessoa apareceu na janela, mas ninguém abriu a porta por um longo tempo. Gregório bateu mais forte com o punho. Ele não ia desistir e ir embora sem descobrir nada. Ele pensou que, se eles não estavam abrindo a porta, devia haver algo a temer e esconder. Finalmente, uma Camila assustada apareceu na porta, olhando ao redor como se temesse ver alguém e rapidamente deixou Gregório entrar. Estava quente na casa. Kátia estava brincando com uma boneca na cama e, ao ver o convidado, a menina sorriu e acenou. Reconhecendo o homem, Camila começou a questionar Gregório. Como você nos encontrou? Você contou? Provavelmente não deveria ter mandado mensagens para ele. Eu queria apoiar o menino para que ele não se sentisse sozinho. E agora você me encontrou. O homem decidiu obter a verdade da menina imediatamente e perguntou com confiança: Camila, por que você raptou a criança de outra pessoa? Eu sei de tudo. Todos os canais estão falando sobre a morte do empresário. Kátia foi mostrada na reportagem e todos estão procurando por ela. Conte-me a verdade, por favor. Talvez eu possa ajudá-la de alguma forma. Você não conseguirá escondê-la por muito tempo. Alguém dos vizinhos reconhecerá a menina e chamará a polícia. A mulher irrompeu em lágrimas e suas mãos tremiam. Vamos falar sobre isso não aqui. Venha comigo para a cozinha. Assim Kátia não ouve nada, a menina disse, levando o caminho até a cozinha e sentando-se à mesa. Kátia não é uma estranha para mim. Ela é minha filha. Eu a dei à luz há 3 anos. Você está mentindo. Kátia não se parece nada com você. Ela tem uma aparência completamente diferente. Se você não contar a verdade, eu mesmo chamarei a polícia. Por que você precisa dessa menina? O que você planejava fazer com ela? Confesse, Gregório disse duramente. Camila agarrou as mãos do homem e quase começou a gritar: não chame a polícia, por favor. Eles a levarão para um orfanato. Vou contar tudo. Vou começar desde minha infância para que você possa entender. Esta é minha casa. Eu nasci e cresci aqui. Minha mãe trabalhou na fazenda toda a vida e meu pai era um verdadeiro herói. Ele até serviu em locais de conflito e tinha muitas condecorações de combate. Nosso cachorro, Fox, que vive no quintal, é seu fiel amigo de frente de batalha. Pai o salvou quando ele era apenas um filhotinho. Eles queriam sacrificá-lo porque ele não era um pastor alemão puro sangue. Mas pai sentiu pena do cachorro e não permitiu. Levou-o para casa e começou a treiná-lo, ensinando-lhe comandos. Às vezes, ele o levava a adestradores de cães. E, você sabe, Fox se revelou um excelente cão de busca, inteligente. Até melhor que os pastores alemães de raça pura. Como cachorro encontrou pessoas sob os escombros e a salvou.
Meu pai morreu há muitos anos, mas Fox ainda serve nossa família. Ele é muito inteligente e gentil, conhece todos os comandos. Mas ele é realmente velho agora, praticamente cego. Quando o pai morreu, eu estava apenas terminando a escola. Foi uma tragédia para nós. Sem ele, a casa imediatamente pareceu vazia e financeiramente ficou muito difícil. O salário da minha mãe não era suficiente para vivermos. Depois de terminar a escola, fui para a cidade encontrar trabalho. É difícil encontrar um emprego decente em nossa pequena cidade, mas minha mãe era contra isso. Ela achava que apenas pessoas desonestas viviam em grandes cidades. Ela até sonhava em me casar com o filho de um fazendeiro local. Mas ele era tão estúpido e feio. Então, fiquei ofendida e saí. E a mãe não conseguiu me entender e ficou chateada. Na cidade, consegui um emprego como empregada na família daqueles empresários, recomendada por uma conhecida. Uma mulher da nossa pequena cidade me levou à agência de empregos porque ela mesma trabalhava como cozinheira em alguma família rica na cidade. Então, ela me ajudou a encontrar um emprego, como minha mãe pediu. A família para a qual comecei a trabalhar acabou sendo bastante boa. O marido e a esposa não discutiam e me pagavam um bom salário. Eu também não relaxei. Tentei fazer bem minhas tarefas. No geral, estava satisfeita com esse trabalho. Vários anos se passaram, e eu ia para casa umas 2 vezes por mês. Eu vinha para a casa da minha mãe, ajudava-a e sentia saudades dela. Então, outra tragédia atingiu nossa família, uma que não esperávamos. Minha mãe adoeceu gravemente. Eu havia notado há algum tempo que ela estava perdendo peso, dormindo muito, e ela vendeu a fazenda porque não conseguia mais administrá-la. Mas pensávamos que era apenas cansaço. E eu continuava trazendo vitaminas para ela, mas elas não ajudavam. Mais tarde, não pude esperar mais e a levei para a cidade para ver um médico. E foi então que tudo ficou claro. Precisávamos juntar uma enorme quantia de dinheiro para o tratamento e cirurgia. Minha mãe ficou chateada. Ela entendeu que nunca seríamos capazes de juntar uma soma tão grande. E eu prometi a ela que encontraria o dinheiro para a operação e salvaria sua vida. Eu pensava constantemente nisso, sem entender como salvar a pessoa mais querida e próxima a mim. Eu estava muito chateada. Chorava com frequência. E, claro, os anfitriões notaram minha condição. Kate, a esposa do anfitrião, descobriu o que havia acontecido comigo. E eu pedi que me emprestassem dinheiro porque nenhum banco aprovaria um empréstimo para mim. O casal pensou sobre isso e então ofereceu-me para me tornar uma mãe de aluguel para a família, já que não conseguiam conceber um filho há muitos anos devido aos problemas de saúde da esposa. Claro, inicialmente recusei. Eu não conseguia entender como alguém poderia dar seu filho. E, no geral, parecia estranho. Talvez se eu já tivesse meus próprios filhos, concordar com tal oferta teria sido mais fácil. Mas agora eu tinha que dar à luz e dar meu único bebê. Mas a condição da minha mãe estava piorando. Se eu concordasse em me tornar uma mãe de aluguel, simplesmente não tinha outra maneira de salvar a vida da minha mãe. Eu tive muita sorte. Consegui engravidar na primeira tentativa. A esposa do anfitrião começou a usar uma barriga falsa para acompanhar a gravidez. Ela ia ao hospital para consultas com o pessoal subornado e eu não aparecia em lugar nenhum durante a gravidez para que ninguém suspeitasse de nada. O parto também ocorreu em casa porque o empresário conseguiu organizar tudo. Assim que dei à luz à menina, eles a tiraram de mim imediatamente e nem sequer me permitiram amamentar o bebê. E eu fiquei tão chateada. Você não pode imaginar o que significa carregar uma criança dentro de você, senti-la, dar à luz e então apenas entregá-la. Quão difícil e doloroso é. Eles me pagaram conforme o combinado, sem enganação. E, claro, decidiram me demitir. Tirando uma promessa escrita de mim de que eu nunca, sob nenhuma circunstância, procuraria a criança ou interferiria nos assuntos de suas famílias. Os documentos de nascimento foram emitidos para a família deles, como se Kate tivesse dado à luz aquela noite. Então, oficialmente, sou uma estranha para Katia. Escrevi para minha mãe como uma pessoa diferente.
Eu chorava constantemente, sentindo como se algo importante tivesse sido tirado de mim. Mas tentei ser alegre. Não tinha tempo para fazer nada. Precisava salvar a vida da minha mãe. Havia dinheiro suficiente para todo o tratamento. Eles admitiram minha mãe no hospital e lutamos pela saúde dela por um ano inteiro. Os médicos realizaram a cirurgia e parecia haver melhora em sua condição. Mas seu corpo não aguentou outra rodada de quimioterapia. E ela morreu nos meus braços no quarto do hospital. Confessei a minha mãe, pouco antes de sua morte, onde consegui encontrar uma quantia tão grande de dinheiro, porque não conseguia mais guardar silêncio sobre isso. Depois de conhecer minha história, minha mãe chorou por muito tempo. Você não deveria ter feito isso, filha. Uma criança deve ficar com sua mãe, e mãe é a mulher que deu à luz. Por você, minha filha, você arruinou sua vida por minha causa. E o mais importante é que foi tudo em vão. Eu pensava constantemente nas últimas palavras da minha mãe. Sentia a dor de perder minha mãe. Solidão, saudade, tinha um enorme desejo de ver minha pequena filha. Todas as manhãs eu levantava e ia trabalhar na cafeteria da fazenda como limpadora. E à noite, voltava para casa e chorava. E era assim quase o tempo todo. Eu sofria muito. Não conseguia dormir à noite, sonhando com meu parto e minha filha. Ficava me perguntando como ela estava se sentindo, como ela havia mudado, como era a vida para ela e aquela família. E então, uma semana atrás, não aguentei mais e decidi ir à casa daqueles empresários. Planejei me ajoelhar diante deles e implorar para ver minha filha, mesmo que apenas por um minuto. Esperei muito tempo na porta do apartamento, mas ninguém respondeu. E então percebi que a porta não estava trancada. Entrei silenciosamente no apartamento, sentindo perigo. E então vi que o marido e a esposa estavam mortos na cama. Sua pele já estava azulada. Enquanto a filha estava sentada no armário chorando, aparentemente a menina estava muito assustada. Não esperava ver isso, então peguei Katia e saí correndo do apartamento. Nem sequer tive tempo de vesti-la adequadamente. Não havia tempo suficiente. Envolvi-a em um cobertor quente que estava no braço da poltrona e corri para a estação, onde pegamos um táxi e fomos para minha casa. Em casa, encontrei minhas coisas antigas de infância e troquei a criança. Começamos a viver juntas. Surpreendentemente, Katia, seja pelo choque ou pelo estresse, imediatamente veio para mim e não chorou nem um pouco. Ela não sabe ou entende que seus pais não estão mais aqui. E ela constantemente me pergunta quando eles voltarão. Ela me chama de tia Camila porque tive que mentir e dizer que sou amiga da mãe dela. Eu sei que fiz algo terrível. Eu deveria ter chamado a polícia e não ter tirado Katia do apartamento. Mas aconteceu assim. Tenho certeza de que teria sido acusada de assassinato e a menina teria sido enviada para um orfanato. Isso seria melhor? Não sei o que fazer a seguir. Estou completamente confusa. Mas entendo uma coisa. Não entregarei Katia a ninguém, mesmo que isso signifique morrer. Eu a carreguei no meu coração por 9 meses. Ela é minha filha, não do empresário. Afinal, sua esposa nem mesmo conseguia conceber óvulos para fertilização. Ouvindo a história de Camila, Gregório segurou a cabeça. Camila, e agora? Claro que se pode entender. Mas você acabou em uma situação muito difícil. Não acho que a polícia se dará ao trabalho de descobrir quem matou os pais dela, já que você foi a última que viu os cônjuges falecidos. Suas impressões digitais já devem ter sido encontradas no apartamento. E, de acordo com os documentos de Katia, ela é filha deles. Isso significa que você sequestrou a menina, e como provar o contrário é uma grande questão. E você também tem um motivo para o assassinato. Bem, é uma situação complicada. Você precisa pensar com cuidado. Mas, antes que o homem pudesse terminar, alguém quebrou a janela com uma pedra e 2 bandidos invadiram a casa. Camila, inicialmente, não entendeu e começou a gritar alto. Você trouxe a polícia até mim? Sim, não vou desistir, Katia querida. Vem comigo. E eu te protegerei. A menina se assustou e subiu no colo de Camila, abraçando-a fortemente.
Embora ela seja a pequena herdeira, tragam-na rapidamente para nós. Precisamos dela viva. E a mulher pode ser punida para aprender a não se meter conosco, gritou um dos bandidos. Eles começaram a tentar tirar a menina de Camila, mas Gregório começou a defendê-las. E quem é esse? De onde você veio? Não interfira. Caso contrário, você terá problemas. Mas o homem não podia deixar a mulher e a criança em tal situação crítica e começou a lutar com os bandidos. Ele lembrou de suas aulas de karatê e luta livre da infância. Uma briga se iniciou. O homem protegeu Camila e Kátia porque ele era um homem corajoso. A menina rapidamente saiu com a criança para o quintal e soltou seu cachorro, gritando: "Fox! Salve sua dona!" O cachorro rapidamente entrou na casa como um louco, atacando os intrusos furiosamente e rasgando suas coisas. Um dos bandidos sacou uma faca e começou a brandi-la. Ele feriu Gregório e gritou: "Cale-se! Não interfira! Como você chegou aqui?" "Jack, defensor, livre-se desse cachorro louco. Ele mordeu minha perna. Precisamos matá-lo." Os vizinhos começaram a fazer barulho, chamando a polícia, e 3 homens fortes também começaram a lutar porque, em uma cidade pequena, os vizinhos correram para ajudar. Logo, a polícia chegou à casa. Todos os participantes da briga foram levados para a delegacia, incluindo Camila. Gregório foi levado para o hospital e Kátia foi levada para um abrigo infantil, aguardando o esclarecimento de todas as circunstâncias. A menina correu. Ela não queria ser separada de Camila. Ela a abraçou pelo pescoço e gritou: "Tia Camila, não me entregue. Estou com medo." A mulher também chorou muito, pensando que estava se despedindo de sua filha para sempre. Agora ela seria presa e acusada de assassinar um empresário e roubar a criança. "Kátia, saiba que a mamãe te ama muito e nunca vai te esquecer. Você é a menina mais amada e querida", a menina sussurrou. Gregório, em estado crítico, foi levado para o hospital. Mas, enquanto estava consciente, conseguiu ligar para a babá e dizer: "Alicia, estou em apuros. Estou ferido. Estão me levando para o hospital. Por favor, fique com José o tempo todo. Não tenho mais ninguém em quem confiar." A mulher gritou e começou a correr pela casa, reunindo as coisas necessárias e os documentos que ele precisava no hospital. A babá tentou segurar suas lágrimas, mas José percebeu que algo ruim havia acontecido porque seu pai não voltava para casa há muito tempo. "Babá, o que aconteceu? Papai ligou? Por que ele se foi por tanto tempo? Estou com medo. Para onde você está indo? Não me deixe sozinho." A mulher abraçou o menino com força, beijou-o e começou a explicar: "José, não se preocupe. Papai ficou doente e eles o colocaram no hospital. Vamos chamar um táxi agora e ir ao hospital vê-lo. Vamos nos concentrar para não esquecermos de nada. Se você quiser, posso te levar para a casa da vovó. Você pode ficar com eles por enquanto. Por que você precisa ir ao hospital comigo?" O menino simplesmente balançou a cabeça negativamente. "Não, primeiro eu vou ver o papai. Quero vê-lo. Baba, papai não vai morrer como a mamãe, né? Estou tão assustado." Alicia tentou tranquilizar a criança novamente, embora ela mesma estivesse muito preocupada. "José, por que você diria isso? Claro que ele não vai morrer. Os médicos vão curá-lo e mandá-lo para casa. Não podemos ficar chateados agora. Precisamos apoiar seu pai." O menino estava tão preocupado com a condição de seu pai que torcia nervosamente o botão de seu casaco o caminho todo, quase o arrancando. O pequeno José tinha mais medo de perder seu pai, pois, após a morte de sua mãe, ele era a pessoa mais próxima e querida para ele. Alicia e o menino esperaram muito tempo no corredor do hospital. E, finalmente, o médico saiu do quarto e disse: "Não se preocupem, está tudo bem. Nós suturamos a ferida. Não há perigo de vida. Garoto, não se preocupe. Seu pai vai se recuperar logo. Não precisa chorar. Posso vê-lo, por favor? Quero ver o papai." O menino perguntou quieto e começou a chorar novamente. Ele não conseguia lidar com suas emoções. Bem, como exceção,
venha ao quarto por um curto período, o médico concordou. Alicia levou a criança para o quarto. Gregório estava deitado na cama, pálido e atordoado. Seu braço e ombro estavam enfaixados. José, ao ver isso, de repente pulou da cadeira de rodas e, cambaleando em suas próprias pernas, foi até o pai, abraçou-o fortemente e chorou pesadamente de novo. Papai, eu estava tão assustado. Não fique fora por tanto tempo mais. Não me deixe. Estou com medo. Filho, você finalmente se levantou dessa cadeira de rodas? Não posso acreditar. José, trabalhe um pouco mais, por favor. Papai, tenho certeza de que com essa alegria, vou melhorar. Finalmente conseguimos, disse o pai, sorrindo. José só agora percebeu que podia andar de novo. Apenas como antes, o menino hesitou, saiu da cama e andou pelo quarto. Primeiro lentamente, cautelosamente, com pequenos passos, e depois mais rápido. Papai, eu consigo andar sozinho, como antes. Posso correr com as outras crianças e jogar bola, o filho gritou feliz. Alicia também estava feliz. Ela sabia o quanto o dono se preocupava com a doença de seu filho. Quanto esforço e paciência ele havia colocado para fazer o menino voltar a ser como antes. Oh, obrigado. Você nos ouviu. José pode andar de novo. Que alegria para nós. Com o tempo, Gregório se sentiu melhor e seu filho o visitava no hospital todos os dias com a babá. Mas ele teve uma conversa difícil com seus pais, sabendo pelo relato da babá sobre o incidente. Eles vieram imediatamente para o hospital. A mãe começou a beijar seu filho e falar, enxugando as lágrimas. Oh, Gregório, como isso aconteceu? Não parecemos ter inimigos na empresa e não é esse o tempo agora. Será que os concorrentes realmente se rebaixaram a isso? Eita esfaquearam. Espero que você tenha relatado isso à polícia. Não foi por causa do meu trabalho. Vou contar tudo agora, mas tenho certeza de que você não vai gostar, Gregório respondeu calmamente. Quando Adriana soube por quem e por que seu filho sofreu, ela ficou indignada. Eu te disse. Eu avisei que esses conhecidos da rua nunca terminam bem. Por que você precisa dos problemas dos outros? Diga-me. Se levaram essa Camila para a delegacia, então ela é culpada de alguma coisa. Talvez ela tenha matado aqueles empresários. Não há necessidade de defendê-la. Você já sofreu o suficiente. Mas Gregório não aguentou. Mãe, como você pode dizer essas coisas? Você mesma me ensinou desde criança que devemos ajudar as pessoas se ocorrer um problema. Eu acredito em Camila e vou ajudá-la. Entendeu? Goste você ou não, você nem a conhece e já está tirando conclusões e acusando a menina de assassinato. E se você não pudesse me ver por muitos anos, você não faria de tudo para descobrir como eu vivo? O que está acontecendo comigo? Como mulher, você deveria entender. Sim, Camila cometeu um erro, mas é só porque ela sentia falta da própria filha. Não consigo imaginar o que teria acontecido comigo se José não estivesse lá. Filhos são o sentido de nossas vidas e por eles somos capazes de qualquer coisa. O pai interveio na conversa e apoiou seu filho. Concordo com você, filho. E estou orgulhoso de você. Você não sentiu medo e defendeu a mulher com a criança. Este ato é digno de respeito. Posso dizer pelas suas histórias que você gosta dessa Camila, não é? Você não a defenderia se ela não significasse nada para você. Ouça a si mesmo e faça como achar melhor. O principal é se recuperar logo. Nós estávamos muito preocupados com você. Gregório agradeceu ao pai pelo apoio. Era muito importante para ele agora e tranquilizou sua mãe de que o pior havia passado, que a polícia resolveria tudo e puniria os culpados. E ele não estava mais em perigo. Adriana abraçou seu filho ao se despedir e começou a odiar ainda mais essa pobre menina que apareceu inexplicavelmente na vida de seu filho, porque Gregório se meteu em problemas por causa de sua associação com ela. A única coisa que a agradava era que seu neto havia se levantado. O homem decidiu ajudar Camila a resolver esses problemas nos quais ela se meteu por causa de sua própria tolice. Mas era impossível fazer isso sozinho.
Então, ele decidiu contratar um bom advogado para defender os interesses dela no tribunal. Afinal, tudo estava contra ela: sequestro de criança, ocultação de crime e talvez até cumplicidade nele. Os dois bandidos que os atacaram começaram a recusar cooperar com a investigação. Só se sabia que um deles era Rogério. O primo do empresário falecido tinha o outro cúmplice, anteriormente condenado por crimes. Gregório não poupou dinheiro e contratou o melhor advogado da cidade, Wanderson. Ele tinha centenas de casos difíceis concluídos com sucesso em sua prática jurídica. Foi ele quem conseguiu reunir todas as informações para provar a relação entre Camila e Kátia. Eles realizaram um teste de DNA e ele mostrou que elas eram realmente mãe e filha, e isso já era metade do sucesso. Wanderson questionou meticulosamente todos os participantes do banquete fatídico, após o qual os empresários morreram, e reconstruiu os eventos daquela noite, minuto a minuto. Muitos lembraram que foi Rogério quem trouxe o conhaque que os cônjuges falecidos beberam. Outros convidados preferiram vinho ou champanhe. O advogado exigiu uma busca na casa de Rogério, onde examinaram todos os pertences e documentos e finalmente encontraram evidências. Uma droga foi escondida no armário, que em grandes doses causa paralisia respiratória. Wanderson percebeu que isso poderia ajudar na investigação e insistiu na exumação dos cônjuges. Ele trouxe seus próprios especialistas. E eles encontraram vestígios da substância nos corpos dos empresários. Descobriu-se que o primo havia decidido matar toda a família e, assim, ficar com a herança e enriquecer. O único obstáculo era a menina, pois ele não ousou se livrar dela imediatamente. Ele pensou que, após a morte de seu irmão, ele assumiria a guarda dela e então poderia matá-la. Mas nada saiu como planejado. E a menina desapareceu do apartamento quando a polícia reuniu todas as evidências de que Rogério era culpado. Ele percebeu que não poderia escapar da punição e decidiu confessar tudo honestamente. Nossos pais, Geraldo e o meu, eram realmente irmãos, mas eram pessoas completamente diferentes. Um se tornou um empresário rico, e meu pai permaneceu um homem pobre. Essa é a injustiça de tudo, desde a infância. Eu odiava Geraldo, invejava-o tanto. Geraldo estudou em uma universidade prestigiada, e então seu pai lhe passou os negócios. E ele teve sorte, casou-se com uma linda garota. Eles até conseguiram ter uma filha quando já eram adultos. E eu continuava pedindo para ele me contratar em sua empresa, mas ele se recusava, dizendo que haveria problemas se parentes trabalhassem juntos. Ele tentou me ensinar a viver corretamente, mas eu não precisava dos seus conselhos. Eu não queria trabalhar como gerente a vida toda. Era simplesmente injusto. E então eu perdi muito dinheiro em cartas. E comecei a ser ameaçado de que, se não pagasse a dívida, poderiam me matar. Foi aí que eu elaborei um plano para resolver todos os meus problemas, e tudo teria dado certo para mim, se não fosse por essa menina que roubou a garota e seu protetor que começou a lutar comigo. De onde eles vieram mesmo? O investigador ficou chocado com a crueldade de Rogério. Ele não conseguia entender como alguém poderia matar seu irmão e sua esposa e falar sobre isso tão calmamente. Como você encontrou Camila? Como você soube do endereço dela? O investigador perguntou. É um segredo da vida? Meu amigo estava vigiando aquele hábito e esperando o momento para chamar a polícia. Então ele lembrou daquela mulher louca e a rastreou. E então decidimos pegar a menina de volta. Francamente, eu não entendo por que ela precisava daquela mulher. Então invadimos a casa dela, mas não sabíamos que ela não estaria sozinha. O homem provavelmente estacionou seu carro longe da casa de propósito. Então nosso plano não deu certo. Eles arruinaram tudo para mim. O investigador não conseguia entender esse assassino. Você não sente pena do seu irmão e da esposa dele, que você matou? Você também estava planejando matar uma criança. Tudo por dinheiro? Você não entende nada. Se não fosse por essa menina, eu estaria rico em um ano, e não me importo como teria conseguido isso. Rogério respondeu com raiva. O investigador balançou a cabeça e disse, não adianta falar com você sobre consciência. Bem, na prisão,
Você vai entender muito. Você vai se arrepender todos os dias. Camila finalmente foi libertada para casa, e Gregório a encontrou nos portões da prisão. Ela parecia perdida e exausta. Ao ver seu salvador, ela se sentiu aliviada e correu para ele. Obrigada por vir. Eu me sinto terrível. Vi muitas pessoas ruins na prisão. Você não pode imaginar como é assustador lá. Eu fiquei tão chateada no começo. O investigador tentou me fazer confessar o assassinato, mas decidi que, mesmo que não pudesse sair da prisão, não admitiria a culpa de outra pessoa. E sinto tanta falta da minha filha. Como ela está no abrigo? Ela deve estar passando por muito. Primeiro, os pais morreram. Então a menina mal se acostumou comigo. E agora a levaram para o abrigo. Por que essa pobre menina tem que enfrentar tantos problemas? Como posso explicar para ela que sou a mãe dela de verdade? E se alguém mais a adotar? Então eu nunca mais conseguirei encontrá-la. Camila chorou, e Gregório tentou consolá-la, acariciando seus ombros magros. Não chore. Tenho certeza de que tudo ficará bem. Você foi libertada da prisão, e eles não suspeitam de nada. E você tem um teste de DNA que diz que Kátia é sua filha biológica. Agora tudo o que resta é legalizar seus direitos como mãe e provar que Kátia é a única e legítima herdeira do empresário. Sabe de uma coisa? Vamos para minha casa. Acho que José ficará feliz em vê-la. Você descansa um pouco e depois vamos visitar Kátia no abrigo. Você não deveria ficar sozinha em sua casa com as janelas quebradas. E também, vamos nos tratar de maneira mais informal depois de tudo pelo que passamos juntos, disse Gregório. Gregório, esqueci de dizer a coisa mais importante. Muito obrigada por me salvar e salvar minha filha naquela época. Se não fosse por você, com certeza teriam levado Kátia. E talvez tivessem me matado. Veja o problema que causei a você, exclamou Camila. Nada na vida acontece por acaso. Se não fossem seus problemas, minha lesão, meu filho nunca teria se levantado da cadeira de rodas. Ele pode andar por conta própria agora. Finalmente nos livramos daquela cadeira de rodas odiosa. Meu filho se preocupou tanto comigo que se levantou da cadeira de rodas sozinho. Consegue imaginar? É uma alegria tão grande para mim. E de qualquer forma, eu realmente gosto de você, Camila. Como pessoa e como mulher. Após a morte da minha esposa, nunca olhei para outras mulheres. Pensei que nunca deixaria de amar minha Maria. Mas agora eu olho para você e percebo que estou me apaixonando. Gregório sorriu. Após a conversa deles, foram para a mansão de Gregório, onde Fox, abanando feliz o rabo, correu até sua dona, lambendo-a e latindo alto. Camila chorou, beijou o nariz molhado do cachorro e enxugou as lágrimas. Fox, como você está aqui? Estou tão feliz em te ver. Obrigada, Gregório, por cuidar do meu cachorro. Eu nem esperava vê-lo vivo. E tinha medo de perguntar sobre isso. Afinal, ele serviu nossa família por tantos anos. Várias vezes salvou meu pai na guerra. E agora ele me protegeu e a minha filha, ela exclamou. Como eu poderia deixar um cachorro tão nobre e fiel morrer? Ele, como eu, foi ferido pelos bandidos. Mas os médicos salvaram Fox, trataram sua ferida. E eu o trouxe para casa comigo. Não se preocupe, ele está bem aqui. Ele tem um recinto espaçoso. É quente e eles o alimentam como em um hotel. Nós nos tornamos muito bons amigos. José passa muito tempo com ele, Gregório assegurou. O filho estava muito feliz com a visita. Agora ele corria e pulava muito e falava bastante. E ele também perguntou sobre Kátia. Onde ela está agora? E quando ela virá? Camila chorou novamente e respondeu, ela virá em breve. Definitivamente vou tirar Kátia do abrigo e não a entregarei a mais ninguém. Camila tomou um banho quente, jantou, brincou com José. E já estava escurecendo, hora de ir para a cama. Mas à noite, ela teve o mesmo pesadelo que a assombrava há 3 anos. Ela sonhou que estava dando à luz a uma menina, gritando de dor e depois sentindo alívio ao ouvir o primeiro choro do bebê. Ela esperava ver sua filha, mas o bebê foi imediatamente levado. Camila gritou, não, essa é minha filha.
Gregório ouviu o grito do quarto de Camila, assustou-se e pensou que algo havia acontecido e ela precisava de ajuda. Ele entrou silenciosamente no quarto de hóspedes e viu Camila se debatendo na cama, seu cabelo grudado na testa, gritando o nome da filha e chorando. Ele tentou acordá-la gentilmente, sussurrando: "Camila, acorde. Você está tendo um pesadelo. É apenas um sonho ruim." Finalmente, ela abriu os olhos, olhando ao redor surpresa. Ela se sentiu envergonhada por assustar seu anfitrião, especialmente porque ele a viu em apenas uma camisola fina. Gregório olhou atentamente para Camila, vestida na camisola com flores bordadas que ele havia dado a Maria. Ela nunca havia usado antes. De repente, ele abraçou Camila gentilmente como uma criança pequena e começou a beijá-la ternamente, primeiro no pescoço, depois nos lábios, sussurrando: "Você é uma mulher tão bonita agora. Tão querida para mim. Estou enlouquecendo por você. Por favor, nunca saia desta casa. Não quero perder você. Não chore, querida. Definitivamente vamos buscar Kátia no abrigo e viver juntos como uma grande família feliz." Camila não resistiu e respondeu com um beijo à confissão de Gregório. O amor nunca havia sido parte de sua vida complicada, exceto por um cara desonesto. E então tudo mudou em sua vida. Mudar para a cidade, dar à luz. A doença e morte de sua mãe. Ela saboreou as ternas confissões e não podia acreditar em sua felicidade. No dia seguinte, Camila e Gregório foram ao abrigo visitar Kátia. A princípio, a vice-diretora do abrigo se recusou a deixá-los ver a menina, pensando que eram estranhos. Mas, quando ela viu os resultados do teste genético, começou a falar com eles de maneira completamente diferente e concordou em deixá-los ver a menina. Para Kátia, que havia perdido ainda mais peso. E quando viu Camila, ela imediatamente correu para ela, subiu em seus braços, abraçou-a pelo pescoço e chorou, inconsolável. "Você veio me buscar? Me tirar daqui. Eu me sinto mal aqui. As meninas me intimidam. Elas brigam e pegam meus brinquedos." A criança chorou muito. E Camila lutou para segurar suas emoções. Ela beijou suas bochechas, enxugou seus olhos e descascou uma tangerina doce para ela. "Eu vou te levar, eu prometo. Não vou te deixar aqui. Você é minha menininha. Minha pobre menininha. Tia Camila. Onde estão minha mãe e meu pai? Por que eles não estão me levando para casa? Eles não me amam mais?" Camila queria gritar: "Eu sou sua mãe. Eu sou sua verdadeira mãe." Mas Gregório olhou para a menina e calmamente começou a contar a ela: "Vamos, Kátia, sua mãe e seu pai te amam muito. Como alguém pode não amar uma menina tão maravilhosa? Mas acontece que eles estão muito longe agora e não podem voltar de lá. E Camila e eu te amamos muito. E o José sente sua falta. Nós vamos te levar conosco por enquanto. Você vai brincar com o José novamente. Passear com ele. Como naquele aniversário, lembra? Você virá morar conosco." A menina assentiu e mais uma vez abraçou confiantemente Camila, que a levou para os outros crianças para distraí-la da conversa com a vice-diretora. Enquanto isso, Gregório tentou convencer a mulher. "Bem, você mesma viu como a menina interage conosco. Como ela está infeliz aqui. Ela está acostumada a estar em casa. Deixe-a ficar conosco sob minha responsabilidade. Sou um empresário de boa reputação. Tenho certeza de que você já provou nossos bolos. Amanhã vamos organizar toda a documentação com o advogado, e ele nos ajudará a provar que Camila é reconhecida como a mãe. E Kátia é a herdeira do empresário assassinado. Ela é sua filha. Por que fazer Kátia sofrer e esperar pela decisão do tribunal?" A vice-diretora do abrigo concordou com Gregório e permitiu que Kátia ficasse com ele em casa. O homem alegre entrou na sala de brinquedos, pegou Kátia em seus braços e disse sorrindo: "Bem, Kátia, eu arrumei tudo. Nós te tiramos daqui agora. Está pronta para vir conosco?" A menina bateu palmas alegremente e gritou: "Sim, estou pronta. Vou para a casa da tia Camila." José ficou emocionado que sua amiga agora morava com eles. Tudo é mais divertido de fazer juntos. Brincar, comer e correr lá fora.
e Camila rapidamente se acostumou a cuidar de ambos os kids. Após a morte de sua mãe, José sentiu falta do calor, atenção e carinho feminino. Então, ele estava feliz por ter Camila por perto. Gregório já havia esquecido como era maravilhoso ter uma mulher amada esperando em casa. Crianças arrumando a mesa e um jantar farto. Ele não poderia estar mais feliz e fazia o seu melhor para cuidar de sua agora grande família. Em um mês, Wanderson conseguiu provar a relação de Kátia com Camila e ajudá-los a processar todos os documentos. Além disso, a menina foi oficialmente reconhecida como a herdeira do empresário assassinado. E agora todos os ativos e propriedades dos cônjuges falecidos pertencem a ela. Mas, como Kátia ainda era jovem, Camila poderia gerenciar tudo como sua mãe biológica. Em um momento, a pobre menina tornou-se uma mulher rica. Agora, os pais de Gregório não a tratavam mais de maneira hipócrita. Ao contrário, estavam felizes com sua nora, passavam muito tempo com sua neta e frequentemente visitavam seu filho. Camila estava quase feliz, mas ela não sabia como contar a verdade para a menina, como explicar que a mulher com quem ela vivia não era sua mãe, que seu pai havia falecido e sua verdadeira mãe era sua tia, Camila. Como tal notícia complexa poderia ser explicada a uma criança de 3 anos? Camila decidiu consultar Gregório. Eles conversaram por muito tempo, e ele disse: "Querida, eu entendo o quanto você quer que Kátia te chame de mãe. O quão importante isso é para você, mas ela ainda é muito jovem para entender e aceitar tais notícias complicadas sobre seus pais. E se ela se fechar emocionalmente? Lembre-se do que aconteceu com José por causa do estresse? As crianças são muito vulneráveis. Sua psique ainda não está pronta para essas coisas. Vamos não traumatizar a criança. Eu te imploro, apenas a ame e, com o tempo, você naturalmente se tornará a mãe dela. Porque com o tempo, as memórias ruins desaparecem. Quando ela crescer e for para a escola, é quando contaremos. Precisamos ter paciência. Tenho certeza de que tudo ficará bem." Camila abraçou seu amado homem e concordou com ele. "Você é tão sábio. Sou muito sortuda por ter te encontrado. Você está certo. É melhor não falar sobre isso com nossa filha ainda. Vamos apenas viver e amar nossos filhos." O tempo passou muito rápido. E agora José está na 3ª série, levando sua irmã Travessa Kátia para a escola na 1ª série, segurando a mão dela. Camila acena para eles. E Kátia grita para ela: "Mãe, o papai vai nos trazer bolo do trabalho hoje? Meu bolo favorito com creme de morango." "Ok, estamos indo para a escola." Camila olhou para sua amada filha e seu agora crescido filho José, e ela se sentiu tão calma. Como ela amava seus filhos. Kátia há muito tempo a chamava de mãe por conta própria. Ela não perguntava mais sobre seus pais e todos estavam felizes. Agora, Camila não era mais uma menina pobre. Ela era a esposa de um empresário bem conhecido, tinha uma aparência bem cuidada e havia encontrado seu chamado, ajudando seu marido em seus negócios. Ela adorava Gregório e era grata a Deus por tê-los feito se encontrar perto da loja naquele dia, porque ele mudou completamente sua vida. Gostou da história de hoje? Comente a sua opinião e se inscreva no canal para receber nossas belas histórias. Ative também o sininho das notificações.